Olá, bom dia. Você está no canal da Segunda Igreja Batista em Fragoso e hoje, domingo, nós estamos aqui reunidos, né? Eu daqui, você da sua casa aí, de onde você estiver nesse momento, para nós estudarmos mais uma porção da Palavra do Senhor. Mas antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de convidar você, onde você estiver agora, que você possa estar entrando numa atitude de oração e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração neste momento, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, pela liberdade que temos de cultuar, Senhor, o Teu nome, Senhor, e de estudar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se entregou de maneira maravilhosa, Senhor, e milagrosa, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, naquela cruz, Senhor. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, Senhor, e por causa disso nós fomos salvos, Senhor. Muito obrigado pela salvação, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesse estudo, Senhor, clarear nossas mentes, tirar nossas dúvidas, Senhor, e preencher nossos corações. Muito obrigado por tudo. Eu te peço pela vida de cada pessoa que estará sendo atingida agora por esse estudo, que eles não possam ser atingidos pela minha voz, Senhor, nem por esse canal, mas eles possam estar sendo visitados agora pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado por tudo, eu te peço, agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de falar com você, que você está no canal da CIB Fragoso. Fique à vontade, você pode ficar à vontade, nós temos vários estudos, nós temos as transmissões dos nossos cultos dominicais, os nossos cultos de orações às quartas-feiras. Você pode ficar à vontade na nossa playlist de EBD também. E hoje nós estaremos estudando, dando continuidade à revista Compromisso, que trata sobre as doutrinas bíblicas. Nós estamos no sexto estudo, na sexta lição desse bimestre, e o tema da nossa lição hoje é batismo e ceia do Senhor. Então são temas assim mais que importantes, são temas vitais para a cristandade e principalmente para a Igreja Batista. E antes de entrar propriamente dito na lição, eu gostaria de falar com você também, convidar você a se inscrever no nosso canal, dar um joinha, aquele joinha para fortalecer o canal, né? E vamos lá. O batismo e a ceia do Senhor. Você sabia que existem pelo menos 3 teorias que falam a respeito do surgimento da Igreja Batista? E todas as 3 teorias têm um ponto importantíssimo, que é justamente esse que a gente está estudando hoje. Vamos lá então, A primeira teoria é conhecida como a teoria do JJJ. Essa teoria fala de Jesus, João Batista e de Jerusalém. Essa teoria diz que a Igreja Batista surgiu lá com Jesus, aí depois através do batismo de João, que João Batista seria uma abreviação de João o Batista, tá? E que essa mensagem ela partiria de Jerusalém para todos os confins da terra. Então essa é uma teoria. Eu não vou entrar no mérito aqui se a teoria é certa ou se é errada. Eu só vou dizer para você que existe, é uma teoria. Mas essa primeira teoria, ela tem como cerne dessa teoria, o centro dessa teoria, o batismo, né? João o Batista, Jesus sendo batizado por João o Batista. Uma outra teoria que existe também é a teoria dos movimentos anabatistas, que eram movimentos que aconteceram antes da Reforma Protestante. E existiram vários movimentos, e dentre esses todos os movimentos eles tinham uma característica em comum, justamente que dá origem a esse nome, anabatista. O que seria o anabatismo? A palavra anabatista significa rebatizador. Então eram grupos que não aceitavam o batismo de Roma. Por que eles não aceitavam? Eles acreditavam que o batismo tinha que ser realizado de acordo com os princípios bíblicos
que seriam o quê? Mais à frente a gente vai estudar arrependimento e fé. E eles não aceitavam o batismo infantil e também não aceitavam o batismo chamado de aspersão. Mais para frente eu vou explicar os tipos de batismo, tá? E a terceira teoria era a teoria dos separatistas ingleses. O que aconteceu? Na época da Reforma Protestante, houveram vários movimentos reformadores da Igreja. Na ocasião, a Igreja Católica ela tinha autoridade, vamos dizer assim, né, local. O Estado não era laico e aquelas pessoas que não eram a favor da Igreja, eles eram excluídos da Igreja e tal. Aí nessa época surgiram vários movimentos reformadores. O que a gente conhece muito um dos reformadores é o Martinho Lutero. Foi uma pessoa que foi usado por Deus naquele momento, que escreveu aquelas 95 teses. E assim como aconteceu o movimento de Martinho Lutero, houveram outros reformadores também. E na Inglaterra aconteceu um movimento também chamado anglicanismo, que a igreja, no caso o governo inglês, a coroa, rompeu com a Igreja Católica e fundou uma nova religião chamada anglicanismo. Só que o anglicanismo, ou a igreja anglicana, ela tinha... O que aconteceu? Qual era a característica principal? Eles mantiveram os mesmos ritos. A liturgia, quando você vai numa igreja anglicana, é muito próxima de uma igreja católica, entendeu? Eles mantiveram, só que com relação à teologia deles, eles usaram a teologia reformada. Mas a liturgia era muito parecida com a liturgia católica. Aí, mais à frente, veio um outro grupo também, que são chamados dos presbiterianos. Qual a diferença dos presbiterianos para os anglicanos? Assim, as diferenças mais marcantes. Eles, com a questão do rito, da liturgia deles, já era mais protestante. Eles romperam com aquela questão da Igreja Católica. Porém, as decisões da igreja eram tomadas por um concílio a liderança da igreja, que é a chamada dos presbíteros, né? É chamado de o presbitério. Então, e eles conservaram da Igreja Católica e da Igreja Anglicana a forma batismal deles, que é o batismo por aspersão e o batismo infantil. Aí depois dos presbiterianos apareceu um outro grupo, que eram chamados congregacionais, que a diferença básica entre os congregacionais e os presbiterianos era a forma de governo. Na igreja presbiteriana, o governo era exercido pelo presbitério. Na igreja congregacional, esse governo era exercido pela assembleia da igreja, pela congregação. Porém, fora isso, os ritos eram muito parecidos ainda com a doutrina presbiteriana. E, por fim, a teoria dos batistas, que saíram de dentro dos congregacionais. Mantiveram essa forma de governo da Assembleia Congregacional, porém, a questão do batismo que foi a grande polêmica de divisão entre esses grupos, porque a Igreja Batista foram dissidentes que saíram desses movimentos que não aceitavam nem o batismo infantil e nem o batismo por aspersão. Então eu falei 3 teorias para você aqui, a teoria do JJJ, a teoria dos movimentos anabatistas e a teoria separatista dos ingleses, né? Dos puritanos. E essas 3 teorias do surgimento dos batistas têm em comum o quê? A questão do batismo. Então, a nossa denominação, ela é uma denominação que ela é caracterizada muito por essa questão, entre outras questões, a questão do batismo. Tá? É uma prática, é uma ordenança muito importante para a nossa denominação em particular. E eu até convido a você entrar no site da Convenção Batista Brasileira, que nesse site nós temos a nossa declaração, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O que é essa declaração? Essa declaração é a nossa expressão de fé. Você quer saber o que o batista
brasileiro ele pensa sobre salvação, sobre eleição, sobre inferno, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a ceia, sobre o batismo, o conjunto de dogmas da nossa fé, você encontra no site da nossa convenção, nesse documento chamado A Declaração de Fé. E nós temos também no nosso site 6 princípios que fundamentam também a nossa questão doutrinária. Eu vou ler para vocês aqui, nós chamamos esses princípios de os princípios batistas. O primeiro deles, a gente diz que é a aceitação das Escrituras como única regra de fé e de conduta. É muito comum você ouvir um crente batista logo no começo da sua caminhada, ele falar, não, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, para a gente, vale o que está na Bíblia. Certo? O segundo ponto, que é o segundo princípio, é o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então, no governo das igrejas batistas, nós somos várias igrejas locais e cada igreja ela é autônoma para tomar as suas decisões. Esse princípio, durante esse estudo, ele vai ser citado algumas vezes, tá? Que cada igreja é autônoma para tomar as suas decisões. Nós temos o nosso corpo doutrinário, mas nós temos decisões que são locais. Por exemplo, autonomia financeira. Cada igreja ela faz como que aquilo que a assembleia da igreja, né, a congregação, quer fazer com seus recursos. Tá? Nós não temos uma questão de subordinação de uma igreja com outra. Nós somos igrejas autônomas e independentes. Nós temos um princípio de cooperação entre as igrejas. Mas essa cooperação ela é uma cooperação voluntária. Tá? Um outro princípio que é muito forte na nossa denominação é a separação entre o Estado e a igreja. Eu posso afirmar para você que nenhuma outra denominação cristã tem esse princípio tão forte como a Igreja Batista, porque quando nós estudamos a história, a gente vê que no passado a Igreja Católica, quando se unia um Estado, aquele país, aquela nação era católica. Da mesma forma como algumas denominações protestantes, como por exemplo, eu falei no começo a questão da Igreja Anglicana, que toda a Inglaterra tinha que ser anglicana, porque o Estado não era laico. A Igreja Batista nós temos uma característica destacada nossa, que é a separação entre igreja e Estado, muito importante. Quarto princípio, absoluta liberdade de consciência, ou seja, você pode pensar, você é livre para pensar, para concordar ou não com a gente. Você pode professar sua outra fé, você não é obrigado a ser batista. Esse princípio também tem até uma certa ligação com o princípio da separação de igreja e Estado. Não é que se acontecesse de um rei ser um rei batista, você poderia ser ateu, ou então de qualquer outro pensamento filosófico ou religioso, independente da igreja batista. Então você tem a sua liberdade de consciência. Quinto princípio, também vai ser muito falado aqui, é a questão da responsabilidade individual diante de Deus. Nós somos sacerdotes, né? Cada membro da Igreja Batista é um sacerdote individual. Então a responsabilidade pela vida de cada um não é do pastor, não é do diácono, não é do membro da igreja, é de cada um de nós, tá? E o sexto é a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Então nossas igrejas, elas são fundadas, né, na palavra de Deus e através dos ensinos dos apóstolos. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui hoje a nossa fundamentação do batismo, sendo citado várias vezes o apóstolo Paulo, tem citações do apóstolo Pedro. Então, assim, esses ensinos eles estão em conformidade com a doutrina dos apóstolos, tá bom? E seguindo agora, ainda no site, né, da nossa convenção, nós temos um tópico que é a introdução. Eu vou ler bem rápido para você,
para situar você um pouquinho sobre a nossa igreja, para você ver a importância do batismo. Introdução. Os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome de Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Então, como eu falei para os irmãos, a nossa igreja é uma igreja muito identificada com a questão do batismo, tá? Então, já que nós estamos falando de batismo, nós costumamos dizer que Jesus, quando esteve aqui, ele deixou 2 ordenanças para a igreja. O que são essas ordenanças? São 2 ordens, tem até uma força de mandamento, né? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Então nós vamos ler a primeira ordenança, a primeira ordem que Jesus deu para a sua igreja. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim a Escritura. Antes de ler, contextualizando os irmãos, Jesus morre, né? Ressuscita e aparece aos discípulos. E nesse momento que ele encontra com os discípulos, ele dá a sua ordem, a ordem que nós conhecemos como ide, né? Então diz assim no versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira ordenança, ele mandou a igreja ir, os discípulos irem, né, pregar esse evangelho. E junto com isso o quê? Batizando. E qual a maneira que ele orienta? O próprio Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, nós entendemos que ele é uma ordenança, é uma ordem. E a segunda ordenança, nós encontramos no Evangelho de Lucas. Convido você para abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20, diz assim, por conta da celebração da Páscoa, né? Da última ceia. Jesus falando, e tomando o pão, e havendo dado graças, ele partiu o pão, e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui para o final do versículo 19, que ele diz, fazei isto em memória de mim. Então, ele diz para os discípulos, façam isso, lembrem. E mais à frente, o apóstolo Paulo, ele confirma esses ensinamentos lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, é um texto muito usado na celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Lá nós lemos o seguinte, olha o apóstolo Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E aí no versículo 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Ou seja, a igreja primitiva já celebrava essa ceia. Porque o próprio apóstolo Paulo disse aqui que ele recebeu isso do Senhor e com a incumbência de transmitir. Então, quais são essas 2 ordenanças que Jesus deu para a igreja? O batismo e a ceia. Bom, batismo e ceia. Vamos ver. Primeiro, você sabe o significado etimológico da palavra batismo? A raiz, se você pegar lá de onde veio essa palavra, do original, se você não sabe, eu vou te dizer agora. Ela significa imersão. Ela significa mergulho. Então, para a gente ficou muito
muito fácil a gente entender através simplesmente do significado da palavra a nossa forma de batizar, por imersão. E nós vemos isso não só através do significado da palavra. No próprio texto do batismo de Jesus, quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a gente vê a história de João Batista, né? Aí ele fala no versículo 13, ó: então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Ou seja, João, ele batizava no rio. Então daí já uma ideia que a gente tem dessa questão o rio é um lugar com bastante água. A gente sabe que existem outros grupos que fazem outras formas de batismo. As principais são imersão e a aspersão. O batismo por aspersão ele é praticado pela Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana. Da mesma forma também a Igreja Presbiteriana faz o batismo por aspersão. Mas nós, entendendo na palavra, até tem um outro texto do Filipe Eunuco, que ele para a carruagem, eles descem e vão até o rio para ser batizado, né? Então nós vemos essa questão, não que isso seja uma questão para salvação, não, mas nós vemos como um princípio bíblico que seja por imersão. Por isso é muito comum você ver nas igrejas batistas o que nós chamamos de um batistério, uma piscina, né, e onde são feitos os batismos. Onde não tem essa piscina, você faz no rio, numa cachoeira, não é? Mas assim, a característica sempre é essa, por imersão. Isso tem um significado. A gente aprende desde de novinho, lá na classe do departamento infantil, na classe das crianças, né, que quando você desce às águas, tem um simbolismo da sua morte para o mundo. E quando você volta, você vê ali, o simbolismo. Qual é esse simbolismo? Você tem uma nova vida com Cristo. Significa você está professando publicamente, através desse ato simbólico, que você morreu para o mundo, que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem deve ser batizado? Essa é uma questão. Nós, batistas, nós acreditamos que para que a pessoa seja batizada, ela tem que fazer o que nós chamamos de ela tem que professar publicamente a sua fé. Quando nós lemos lá os primeiros batizados da igreja primitiva, vamos lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por ocasião do derramamento do Espírito Santo, aconteceu aquele derramamento do Espírito Santo e os discípulos foram revestidos de poder, e as pessoas que estavam ali ficaram assustadas com aquilo que estava acontecendo, e de repente o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar, começa a falar, e aquelas pessoas, o texto usa uma expressão que no versículo 37, eu convido você a ler comigo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo isto eles compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles ficaram assim, afetados de uma maneira tão grande com a mensagem que eles receberam de Pedro ali, que eles perguntaram, Pedro e aos demais, o que faremos, varões e irmãos, diante da mensagem que foi pregada, a mensagem de salvação? E Pedro disse para eles o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, questão fundamental para nós batistas com relação
ao batismo é o arrependimento e fé. Arrependei-vos e credes. Ele fala aqui, bem claro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a gente vê que essa questão é muito forte. E voltando também no primeiro texto que nós lemos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 19, Jesus disse, portanto, ide e ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que tenho mandado. Então, mais uma vez, essa determinação de Jesus, né? Então, nós cremos que o batismo ele é feito mediante o arrependimento e mediante a fé. Isso é a principal questão que nós batistas, que faz com que nós batistas não batizemos os nossos recém-nascidos. Nós não acreditamos nós não praticamos o batismo infantil. Por quê? Nós entendemos que um recém-nascido ou que uma criança de colo, ela ainda não tem o discernimento para entender o que é salvação, para receber a mensagem, para concordar ou não com aquilo. Então, não segue o mesmo ensino apostólico, como foi dito lá nos princípios batistas que eu disse, que um dos princípios seria essa questão da apostolacidade, né? Então, assim, não segue esse padrão, você batizar uma criança, um recém-nascido, porque você não está dando a oportunidade dele manifestar a sua fé publicamente. Entendeu? E uma outra questão, que a gente vai ver mais à frente, vou falar de uma vez, que é a questão... Uma pergunta para você. O batismo salva? O que você acha? Que o batismo salva? Para muita gente, o batismo salva. Só que quando a gente pega as Escrituras Sagradas, lembrando que um dos princípios nossos é que as Escrituras, né, elas são a base da nossa fé. Quando nós abrimos a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Efésios, logo depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler o seguinte, no capítulo 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você não é salvo por uma obra, você não é salvo pelo batismo, você é salvo pela graça, né? E você recebe essa graça através da fé. Então, o batismo, ele salva? Não. Tem um texto também que ele é mal compreendido, a respeito do batismo, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é isso o texto? Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós lemos aqui do versículo 15 em diante. Evangelho de Marcos 15, 16. Palavras de Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe que ele não fala assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Ele não fala. Então, na verdade, o que salva é o fato da pessoa crer. O batismo é uma ordenança que Jesus dá a todo aquele discípulo que o recebe em seu coração. A pessoa que recebe Jesus com seu coração, automaticamente, ele já sente o desejo, através do toque do Espírito Santo, de batizar. Por quê? Ele quer professar publicamente, conforme a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, que, através desse procedimento, esse ritual, né, ele está tendo um início. O batismo é justamente isso, ele marca o início de uma nova trajetória. Por exemplo, dentro dessa questão do batismo ser o início, quando você lembra
por ocasião do batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, vamos lá de novo no Evangelho de Lucas. Deixa eu ver para você aqui. Perdão, Evangelho de Mateus. Batismo de Jesus. Mateus 3, de 13 em diante. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo a ele, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, a gente pode observar aqui duas coisas importantes. A primeira delas, você sabe quando começa o ministério de Jesus? O ministério de Jesus começa logo após o batismo dele. Ele tem o batismo dele, e logo da frente começa, o batismo seria um marco inicial. É isso que significa batismo, tá? E uma outra coisa importante, muitas pessoas questionam se eu devo batizar só em nome de Jesus, eu batizo em nome do Senhor, eu batizo em nome de Deus. Então, existem essas expressões, eu batizar em nome de Jesus, em nome do Senhor, porém, nós seguimos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que diz assim: o próprio Jesus dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso foi uma ordem de Jesus. E por que nós cremos que ele disse isso? Outro texto que nós nos baseamos para crer nisso é justamente esse texto que eu acabei de ler, de Evangelho de Mateus 3, do 13 em diante. Por quê? O que aconteceu quando Jesus foi batizado? No versículo 3, 16 diz assim, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então, quem é o Espírito de Deus aqui? É o próprio Espírito Santo. Descendo sobre quem? Sobre Jesus. E logo em seguida, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado. Uma voz do céu. Então, quem é que estava representado? Se a gente pudesse pintar aquele momento, né? Fazendo uma tela, o que nós veríamos ali? Jesus na terra sendo batizado, o Filho, né? O Espírito Santo sobre ele, e o Pai do céu, a voz dizendo do céu: este é meu Filho amado. Então, Deus dizendo: Deus, este é meu Filho. Então, por isso que nós reafirmamos nesse texto também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade naquele momento ali. Então, baseados na própria ordenança de Jesus no ID, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós enxergamos isso de uma maneira muito, se é que eu posso usar essa palavra, palpável, através do batismo de Cristo, né? As três pessoas reunidas naquele momento ali, tá? As pessoas chamam isso de, os teólogos, né, da fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque é a ordem de Jesus, em Marcos 16, ide por todo mundo e pregar esse evangelho. Então, nesse breve resumo aqui, nós entendemos que o batismo é uma imersão, é um mergulho, ele é um rito, né? É um ato litúrgico que tem carregado de uma representatividade, que quer dizer que quando a pessoa desce às águas, ela morre para o mundo, e quando ela submerge, ela tem uma nova vida, tem um início, um marco inicial da sua vida, a vida com Deus. E outra coisa que nós cremos, nesse resumo, que o batismo ele é feito publicamente, né, mediante uma
uma profissão de fé pública. É muito comum nas igrejas batistas, antes do batismo, as pessoas, os candidatos aos batismos, eles ficam dispostos na igreja e eles são interrogados com questão de o que você acha da fé, Jesus é teu Salvador, o que você acha de Deus, eficácia do batismo, entendeu? Sobre as questões da igreja batista. E ali eles expressam publicamente a sua fé. Essa é a orientação, né? E por isso, logo depois de professar essa fé publicamente, eles são submetidos voluntariamente ao batismo. E outra coisa, os fundamentos do batismo: arrependimento e fé. Por isso que nós não batizamos recém-nascidos. Nós batizamos por imersão, sim. Por quê? Porque o significado da palavra em si é imersão. Isso é uma questão de salvação. O batismo salva, o batismo não salva. O batismo não salva, mas ele é uma ordem de Cristo, tá? Que ele deixou para a sua igreja. O cristão, aquela pessoa que é nascida de novo, que recebe o Espírito Santo, ele sente automaticamente o desejo de cumprir as ordens do seu mestre. E uma dessas ordens é receber o batismo. Então, esse é um breve resumo do batismo. E uma outra ordenança que Jesus deixou para nós é a ceia do Senhor. Uns chamam de Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia, no momento que Jesus estava para morrer, né, na Páscoa ali, ele celebrou com os seus discípulos essa refeição, essa ceia. Só que no momento da celebração dessa ceia, ele proferiu algumas palavras e ele deu uma ordem, como já foi feito lá no começo, e vou refrisar essa ordem, que a respeito de como deveria ser feito esse ritual, tá? Voltamos ao Evangelho de Lucas. Meus irmãos, hoje nós estamos estudando a Bíblia realmente, né? É uma EBD, Escola Bíblica, é para isso, para estudar a Bíblia mesmo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículos 19 e 20, nós vemos Jesus falando, Jesus tomando o pão, havendo dado graças, ou seja, ele pegou o pão, agradeceu a Deus, né? Depois ele partiu esse pão e distribuiu, né, aos discípulos, repartiu pelos discípulos e proferiu algumas palavras. Ele disse, versículo 19 ainda, referente ao pão, ele estava com o pão na mão e disse: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Ele não disse aqui, fazei isto para que sejam salvos. A ceia salva? A ceia não salva. O que salva? Nós lemos lá anteriormente, né? Na carta aos Efésios 2, 8 e 10, o que salva nós somos salvos pela graça e mediante a fé, não é pelo batismo e não é pela ceia. Mas ele diz o seguinte, fazer isto em memória, para que vocês nunca esqueçam aquilo que eu fiz por vocês, né? Que eu iria fazer, no caso. Jesus falando para os discípulos que algo que aconteceria logo depois. Ele fala, fazei isto em memória de mim, para vocês não esquecerem do meu sacrifício. Semelhantemente, da mesma forma, né? Ele tomou o cálice, né? Depois da ceia, depois de comer, e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O novo testamento, uma nova aliança. Com certeza você já viu em algum filme, ou você já viu em algum livro, ou então uma novela, alguma coisa assim, alguma produção, aquela cena em que tem alguém muito rico e aquela pessoa deixa uma herança. Ele deixa uma herança para os seus filhos, né? E geralmente numa novela tem ou então num livro, num filme, num romance, tem uma intriga, né? Tem uma série de situações que aquele momento da abertura do testamento, né? Para que seja distribuído a herança de acordo com o que o dono em vida fez. Então, mas uma coisa que a gente deve observar: quando que o testamento passa a valer?
O testamento passa a valer quando a pessoa que fez o testamento morre. Porque quando ele está em vida, todos os bens são dele, mas quando ele morre, a partir daquele momento, o testamento é dividido pelos herdeiros, né? Então, é isso que Jesus diz aqui, ó. Novamente no versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, é uma nova aliança, é o novo acordo, né? O testamento do meu sangue que é derramado por vós. Então, quando Jesus está naquele momento com os seus apóstolos, ele diz: ó, eu vou morrer, mas vocês façam isso aqui, ó, dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui. Ó. Toma o pão, comam o pão em memória de mim. Bebam o cálice em memória de mim. Aí, uma outra pergunta que eu faço para os irmãos. De quanto em quanto tempo deve ser feita essa ceia? Não está escrito na Bíblia. Para nós batistas, assim, é muito comum as igrejas locais utilizarem um domingo no mês. Existem algumas outras igrejas que fazem a ceia uma vez por ano. A nossa está mais certa? Os outros estão errados? Ou eles estão mais certos que nós? Não. É uma maneira que nós temos de celebrar. Isso não é isso que vai condenar, não é a periodicidade disso. Não é quantas vezes você faz, mas é fazer de coração. E baseado nisso, o apóstolo Paulo escreveu, que nós já lemos lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim Paulo, 1 aos Coríntios 11, 23. Mais uma vez. Antes, porém, de ler essa carta foi direcionada à igreja de Corinto. Era uma igreja muito problemática, que dentre os problemas que essa igreja estava vivenciando, tinha uma questão muito séria com relação à reverência, ou melhor, com a irreverência na ceia. Tá? Pessoas que tinham muitas posses faziam as suas ceias dentro da igreja e pessoas que não tinham nada não ceiavam. Entendeu? Então é uma coisa assim, o corpo não celebrava junto. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta justamente, entre outras coisas, para discipular, para tirar para estabelecer critérios, né? Dizer para eles como é que deveria ser a ceia. Então ele diz assim, ó, aí ele explicando para os irmãos da igreja de Corinto, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu esse pão, né? E entregou aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí no versículo 25 ele diz: semelhantemente, ou seja, da mesma forma, também depois de cear, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Existem alguns grupos, assim, apenas uma observação, que os fiéis comem o pão e só o sacerdote que bebe o cálice. Mas quando a gente pega no versículo 25 aqui no final, ó, todas as vezes que beberdes, ou seja, todo mundo tem que beber também, entendeu? Come e bebe, façam isso de que maneira? Em memória de mim. Aí ele fala mais à frente, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O que é anunciar a morte do Senhor? Meus irmãos, nós somos salvos, né, pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Então nós temos que pregar que pela morte dele, né, nós temos vida. Então nós temos que, toda vez que nós ceiamos, nós anunciamos para o mundo, ó, Jesus esteve aqui, morreu, ressuscitou, e este sangue dele, é por esse sangue que o próprio Jesus disse, que é o sangue do meu acordo, do Novo Testamento, da Nova Aliança, não é? Aí depois ele fala no versículo 28, que eu vou abrir até
já para um próximo tópico aqui, antes de ler o 28, que diz o seguinte: quem é que deve participar da ceia? No versículo 28 ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, a pessoa que deve participar da ceia do Senhor é uma pessoa que deve estar em comunhão com o corpo de Cristo. Deve ser a ceia, ela é um memorial, mas ela é uma ordenança para a igreja. Então, os irmãos, eles devem fazer em comunhão os irmãos, entendeu? Porque uma pessoa que está de fora, ela não sabe nem o que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo naquele momento, certo? E onde é que outro texto que a gente vê essa questão do corpo também é no segundo capítulo, no capítulo seguinte de 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, ele fala acerca dos dons. Aí ele fala a partir da unidade dos membros, né, do corpo. No versículo... Eu vou fazer uma ponte aqui. No versículo 29 do capítulo 11, que fala assim: porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí no versículo 12 do capítulo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos membros, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Aí ele fala dos membros do corpo, né, que são vários membros, e que a igreja deve ser unida num único propósito, de servir, entendeu? A questão da comunhão da igreja. Então, nós vimos aqui, a ceia salva? Não. Somos salvos pela graça. Quais são os elementos da ceia? O pão e o vinho. Mas e se... Uma vez eu vi um relato curioso de um pastor que ele foi fazer um trabalho missionário lá na região dos ribeirinhos, lá em Manaus, lá no Amazonas, não é? Aí, no momento, ele chegou numa localidade para celebrar a ceia e não tinha pão, e não tinha vinho. Mas sabe o que tinha? Tinha tapioca e tinha açaí. Ele celebrou a ceia com a tapioca e com o açaí. Ah, mas ele está condenado por isso? Não. A meu ver, não. O que é interessante na ceia? O que tem que ser muito claro para aquelas pessoas que estão celebrando a ceia? Aquele pão, o que eles estão comendo ali, está sendo representa o corpo de Cristo. E aquilo que eles estão bebendo, tem que ser vinho, tem que ser suco de uva. Não é isso. Tem que ser alguma coisa, né? Uma bebida que vai lembrar o sangue de Cristo. Por que nós, batistas, de um modo geral, nós não utilizamos o vinho? Porque entre nós existem várias pessoas que, no passado, tinham o vício do álcool. Estão recuperados e a gente sabe que a questão do álcool ela pode despertar de novo, pode despertar um gatilho, né? É uma pessoa que já teve uma experiência ruim no passado, né? E não é por ser vinho, por ser suco de uva que uma coisa é menos importante que a outra. O que vale ali é a consciência do que aquilo representa, de lembrar única e exclusivamente do sacrifício de Cristo por nós. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até quando a igreja deve celebrar a ceia? Até a vinda de Cristo. Ou seja, se a volta de Cristo se der aqui a 1000 anos, a igreja vai estar. Nós já estamos celebrando a ceia, nós como igreja, corpo de Cristo, desde a morte de Cristo, desde os apóstolos até hoje. Nós celebramos isso, para nós não esquecermos, e vai mais além, não é só não esquecer, para nós anunciarmos a morte de Cristo, que através dessa morte de Cristo nós temos a vida. Tá? Mais uma coisa importante, a ceia ela é um memorial. Como já falei aqui, o apóstolo Paulo falando, fazei aqui
mais uma vez para vocês, ó. Em memória de mim, né? 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Ele fala aqui, ó, versículo 24, fazer isto em memória de mim. Novamente no versículo 25, no final, todas as vezes que beberdes, bebam em memória de mim. Então, a ceia salva? Não. A ceia ela é uma ordenança, é um memorial para que a cristandade lembre continuamente até a volta de Cristo do seu sacrifício, lembrar e anunciar ao mundo esse evangelho, certo? Existem, meus irmãos, dentro dos princípios batistas, eu falei para os irmãos que o segundo princípio é o segundo da autonomia das igrejas, da igreja local, né? A gente entende que existem pelo menos 4 formas de se administrar a ceia. Existe o que a gente conhece como a ceia ultra restrita. O que seria essa ceia ultra restrita? Ela é feita apenas com os membros da igreja local. Então, se nós daqui da Segunda Igreja Batista de Fragoso, em Fragoso, administrássemos essa ceia ultra restrita, quem poderia participar dessa ceia? Apenas os membros da Segunda Igreja Batista em Fragoso em comunhão. Aí existe uma outra forma de celebrar a ceia, que nós conhecemos como a ceia restrita, que ela abre um leque para outras pessoas de outras igrejas batistas, no nosso caso. Então, a nossa igreja, o pastor, quando estivesse celebrando essa ceia, ele diria: você que é membro de uma igreja batista, fique à vontade de participar conosco. Então, essa ceia seria uma ceia batista. Existe uma outra modalidade de ceia, que é de administração de ceia, que seria a ceia, a ceia livre. O que seria a ceia livre? É essa ceia que nós entendemos aqui na nossa igreja. É uma ceia que qualquer membro de uma igreja cristã, evangélica, em comunhão com a sua igreja, ele está convidado a participar. Então, se estiver aqui conosco, nesse dia da celebração da ceia, um irmão presbiteriano, um irmão assembleano, um irmão metodista, qualquer membro de uma igreja cristã evangélica em comunhão com a sua igreja está convidado a participar da nossa igreja. E existe uma outra modalidade que é chamada de ceia ultra livre. O que seria essa ceia ultra livre? Qualquer pessoa, independente de credo, de religião, pode participar dessa ceia. Tá? Quem é que decide como é que cada igreja deve administrar sua ceia? Pelo segundo princípio da igreja batista, da autonomia local. Os irmãos da igreja local, eles vão decidir em assembleia. Então você vai ver a igreja batista praticando a ceia livre, como o nosso caso. Você vai ver praticando a ceia restrita. São os 2 casos mais comuns. Mas pode ser que você veja uma igreja batista praticando uma ceia ultra livre ou então uma ultra restrita também. Tá? Quem é que vai decidir isso? A autonomia da igreja. A igreja local ela tem autonomia para decidir isso. Então para terminar, meus irmãos, esse nosso estudo, eu queria convidar você a abrir agora para fechar na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, nós vamos ler mais ou menos um texto que expressa bastante, assim, com essas palavras, a contrição, né, e a atitude do crente com relação à ceia do Senhor e com relação ao batismo. Esse texto diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nesse versículo aqui, a gente pode sintetizar esses 2 momentos, dessas 2 ordenanças marcantes para o povo de Deus. Ele fala: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na carne, na fé do Filho de Deus. Ou seja, quando a gente morre, a gente faz o batismo, né? Quando a pessoa desce às águas, o simbolismo é esse: já não vivo mais eu, a vida que
é como se eu tivesse morrido para o mundo. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. E mais à frente no versículo ele diz: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o amor de Cristo, ele tem seu ápice na sua crucificação. E o que ele mesmo disse na ceia? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha à morte. Porque a morte dele, o corpo de Cristo, esse sangue, é o sangue da nova aliança de Cristo. Então nós temos vida através da morte de Cristo. Então, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar fazendo esse estudo com os irmãos, de poder estar falando, estudando a palavra do Senhor. E peço, assim, sinceramente, que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração, que aquilo que de repente possa ter gerado alguma dúvida, mas os textos estão aí, né? Se você teve alguma dúvida, você lê, volte o vídeo, leia de novo, observe que tudo que foi falado foi baseado na palavra do Senhor, tá? Nós somos uma igreja, nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja bíblica, tá? E esse, mais uma vez, é um dos nossos princípios batistas. A Escritura é a nossa regra de fé e de conduta, de prática, tá bom? E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida, nessa manhã. Deus abençoe os irmãos.